Brasília, epicentro do poder no país. É aqui, na capital da República, que é produzido e transmitido em rede para rádios de todo o país o programa mais antigo da América Latina, A Voz do Brasil. Ouvido por pelo menos 35 milhões de pessoas de segunda a sexta. Criado no governo Getúlio Vargas, o programa é polêmico e criticado por muitos, que o consideram apenas um informativo oficial dos três poderes, sem valor jornalístico. Mas será que se trata apenas de um produto de comunicação institucional? Quem são e como trabalham os profissionais nos bastidores da Voz do Brasil? Este é o tema da reportagem que você confere agora. O programa foi criado no governo Getúlio Vargas, em 1934, para divulgar os atos do Poder Executivo. Era produzido na então capital do país, Rio de Janeiro, pela Rádio Nacional. Na época se chamava A Hora do Brasil. Em 1995, a Voz do Brasil entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o programa de rádio mais antigo do Brasil. Produzido pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, o programa, de segunda a sexta, tem duração de 1 hora, distribuída entre os três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um com um bloco radiofônico produzido por diferentes equipes. A nossa história começa à noite, né? No dia anterior a gente faz a reunião de pauta, já prevendo o que já tem no dia seguinte, o que já está definido como pauta pelo Poder Executivo, onde a presidenta vai estar. Hoje, por exemplo, ela está em Belo Horizonte, em 2 eventos, um envolvendo a produção de insulina, outro envolvendo a Minha Casa Minha Vida. Então, assim, a presidenta Dilma é sempre a nossa prioridade zero, né? Porque nós cobrimos todos os passos que ela dá. Mas todos os passos que ela dá que estão envolvidos os cidadãos. Você veja, a produção de insulina tem tudo a ver com os nossos cidadãos que têm diabetes. Né? A Minha Casa Minha Vida envolve todo mundo precisa ter um teto. Então, assim, nada que seja só declaratório, nada. Outro dia mesmo a presidenta deu uma medalha para um músico. Isso não entrou na Voz do Brasil. Ah, não é importante? O músico é importante, mas isso, eu tenho 25 minutos para fechar a Voz do Brasil. Nesses 25 minutos eu tenho que priorizar ações do governo que atingem o maior número de cidadãos. O Poder Executivo ocupa os primeiros 25 minutos do programa ao vivo, das 7 às 7h25 da noite. Nele, são notícias os atos da Presidência da República. Só veicula o que é oficial. Se saiu pelo Palácio do Planalto uma nota, um ministro, a presidenta falando, está na Voz do Brasil. Se não saiu, especulação a gente não faz, até porque isso não muda a vida do cidadão. É esta a maior de todas as redações. São cerca de 60 profissionais que trabalham em 3 turnos, manhã, tarde e noite. São produtores, repórteres, redatores, editores. João Mendes, eu sou coordenador de pauta aqui da EBC Serviços, né? Nessa parte aqui do jornalismo, responsável pela Voz do Brasil e pelo jornal da NBR e o programa NBR Notícias também, que é um programa de entrevista, né? Então diariamente, a gente acompanha tudo que é notícia do governo federal e a gente faz uma seleção para ver o que sai no dia, o que a gente pode render matéria para os dias seguintes. Então a gente ela é responsável pela elaboração de toda a pauta do jornalismo aqui na EBC Serviços, de todos os assuntos ligados ao governo que interessam ao cidadão.
Kátia Sartório, que é a editora-chefe do bloco, também é a locutora, ao lado de Luciano Seixas. 430 milhões de reais vão ser investidos nos próximos 5 anos na produção nacional de insulina. Mais de 1.600 moradias do Minha Casa Minha Vida são entregues em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Aumenta o valor do Bolsa Estiagem para os municípios do semiárido que sofrem com a seca. Terça-feira, 16 de abril de 2013. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. O Vitor está falando na hora de... Gente, o microfone aberto, calma disso, pelo amor de Deus, tá? Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet. Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil. Voz do Brasil. Já o judiciário ocupa um tempo menor, 5 minutos diários, até às 7h30 da noite. Por isso, a estrutura da redação é mais enxuta. A pauta são notícias ligadas ao Supremo Tribunal Federal, a corte máxima do país. E o bloco é gravado. Eu acho que o governo tem a obrigação de prestar contas. Eu acho que a Voz do Brasil é esse espaço. A imprensa, em geral, nos seus noticiários diários, pode fazer o contraponto que quiser, as perguntas mais incisivas para que o governo responda. E aquele projeto que não foi feito, por exemplo, aquela execução que não foi cumprida. Eu acho que esse é o papel da imprensa em geral. Mas a imprensa institucional, ela tem que fazer isso. Ela tem que mostrar o que o governo está fazendo, prestando as contas necessárias. O terceiro bloco é destinado ao Poder Legislativo e é o que tem mais espaço dentro do programa, meia hora de duração. São 10 minutos para o Senado e 20 para a Câmara dos Deputados. Das 7h30 às 7h40, os ouvintes ficam por dentro das decisões, debates, discussões e propostas dos senadores. A estrutura é composta pelos setores de produção, técnica, operações, reportagem, edição e locução. Também são produzidas reportagens e entrevistas sobre fatos que não envolvem diretamente a atividade legislativa, mas que mereçam análise e debate pelos senadores e interessem a sociedade. Eu acho que ela é relevante principalmente para o pessoal do interior, né? Principalmente o pessoal... E até para as cidades mesmo, para o pessoal que está dirigindo o carro e liga o rádio. Ela é uma coisa muito democrática, assim, ela afeta todos os parlamentares, então eu acho que ela tem uma importante repercussão, principalmente para o público que tem menos acesso à informação de TV ou de jornal. E para saber o que está acontecendo dentro do parlamento, né? Nessa parte que eu falo, assim, da parte do Câmara e Senado. Eu considero, assim, o programa da Voz do Brasil, ainda mais porque ele é antes da Rádio Senado, é bem antes da Rádio Senado. Eu acho muito importante, sim. Tem uma importância grande para os parlamentares e para os eleitores deles, né? Para o público deles. Acho muito importante, sim, e não só para o público, até para quem não queira votar ou quem não gosta de votar, mas é super importante para o trabalho legislativo. 7h40 às 8h, a Câmara dos Deputados transmite notícias que são relevantes à população, principalmente para as pessoas das pequenas cidades do interior do país. A última informação que eu tive, ela é defasada, é do ano passado, mas menos de 50 rádios ainda tinham liminares para não transmitir a Voz do Brasil, né? E outras tantas, o volume um pouco maior para transmitir em outro horário, né? Então, basicamente, mais de 95% das perto de 5.500 emissoras de rádio do país transmitem a Voz do Brasil. Inclusive, isso foi uma experiência particular minha, individual. Eu estava viajando de carro pelo interior de Minas Gerais, pelo Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito pobre e muito desprovida de rádios, mas eu ouvi uma rádio comunitária
que não tem a obrigação, mas estava transmitindo a Voz do Brasil também. Às segundas, quartas e sextas, o último minuto do programa é destinado às notícias do TCU, Tribunal de Contas da União. Eu creio que é extremamente relevante esse 1 minuto do TCU, porque é uma oportunidade de um órgão independente e autônomo como o tribunal mostrar à sociedade as suas fiscalizações, mostrar que ele é um órgão não só de fiscalização, mas um órgão que busca aprimorar a administração pública com a finalidade sempre de melhorar a vida do cidadão e de melhorar a vida das pessoas. O TCU é um órgão que não paralisa obras públicas, ao contrário, ele faz com que elas saiam a custos menores e, enfim, cuida de uma coisa muito importante para mim e para todos os cidadãos, que é o dinheiro público. Então, nós da comunicação do TCU temos essa tarefa de mostrar o tribunal para a sociedade. E o Minuto do TCU na Voz do Brasil ajuda nessa nossa tarefa, porque ele penetra nos mais longínquos rincões da nação. Ele vai à região norte, ele vai ao Pampa Gaúcho, ele vai ao interior de São Paulo, no Nordeste, no nosso Centro-Oeste, ele vai por toda parte. Então, mesmo sendo só 1 minuto por dia, 3 minutos por semana, eu creio que é de grande importância o Minuto do TCU na Voz do Brasil. Emerson considera a Voz do Brasil muito importante para informar a população dos atos governamentais. A Voz do Brasil está longe de ser um veículo de propaganda governamental. Eu acho que ela faz muito mais um papel de um veículo de comunicação importante para o Estado brasileiro, um veículo de integração, e que você pode ouvir o minuto do Minuto TCU. A Voz do Brasil como um todo, o Poder Executivo é extremamente bem feito, bem produzido, o interesse público está sempre à frente, pelo menos essa é a visão que eu tenho. Nos 5 minutos do Judiciário também vai na mesma linha, sendo que os 25 minutos do Executivo são os que apresentam, talvez para mim, uma linguagem mais inovadora e aproxime mais com o ouvinte, mais do que nós, mais do que o pessoal do Judiciário e mais do que os colegas de Poder Legislativo também, eu tenho a impressão. Mas como um todo, esses 60 minutos diários que o cidadão brasileiro ouve da Voz do Brasil não é nenhum desfavor. Ao contrário, se vier com o argumento de que esse horário deveria ser para prestação de serviço mais relevante do que a Voz do Brasil, eu acho difícil de o rádio comercial proporcionar nesse horário das 19 às 20 horas. Ex-presidente da Radiobras, Eugênio Butti, afirma que a Voz do Brasil é um veículo de comunicação do governo. Não, é claro que a Voz do Brasil é chapa branca. De onde vem a expressão chapa branca? Vem do tempo em que os veículos oficiais tinham chapa branca. E as chapas dos carros comuns eram amarelas. Um carro chapa branca era um carro oficial, que podia entrar em qualquer lugar, parar em qualquer estacionamento, tinha ali os seus privilégios, que são privilégios indevidos numa democracia, mas existia isso. Então, o carro chapa branca era carro oficial. Hoje é difícil entender essa imagem porque os carros comuns têm chapa branca, não existe mais a chapa amarela. O táxi tem uma chapa avermelhada e outros têm uma chapa, às vezes, mais branca ainda, porque as chapas dos carros comuns é de um cinza claro, né? E alguns têm chapa preta, como o carro das autoridades. Mas a expressão chapa branca vem disso aí. A expressão chapa branca designa um veículo oficial. No rádio, ela designa também um veículo de comunicação oficial. Sem dúvida nenhuma, a Voz do Brasil, desde o seu nascimento, é um programa de informações de cunho propagandístico. Ela nunca foi um programa elaborado por uma redação independente. Ela era elaborada por uma equipe que prestava contas ao poder, que era subordinada ao poder. Nunca houve, nesse sentido, nenhuma independência editorial na Voz do Brasil e nem houve liberdade na Voz do Brasil. Por definição, é impossível, na história da Voz do Brasil,
que tivesse havido uma informação livre. A informação livre é produto de redações livres, de redações independentes. E redações independentes são redações que não prestam contas ao poder, não são subordinadas ao poder, são sustentadas por verbas de mercado ou por verbas públicas, mas não relacionadas a uma ingerência da autoridade pública sobre aquela redação. Isso nunca aconteceu com a Voz do Brasil. Para Kátia, o programa é um veículo que dá ao cidadão o direito de se manter informado. A Voz do Brasil, vou falar do Poder Executivo, é uma prestação de contas do que o governo federal faz com o dinheiro que cada um de vocês paga em impostos. Então, ali estão as principais notícias do dia produzidas por todo o governo federal, ministérios, autarquias, a presidenta Dilma. Então, assim, é uma prestação de contas. O nosso foco, desde 2003, é no cidadão. O que o cidadão precisa saber, o serviço que ele precisa ter conhecimento, os benefícios que ele tem direito. Então, assim como você tem direito a estudar, a morar, você também tem direito a ser informado.